Chegando no podcast 046, mais uma quarta-feira com vocês. Hoje estamos recebendo o jornalista e também comentarista esportivo, narrador, um multijornalista Adolfo Pegoraro nos nossos estúdios para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. Adolfo, grande abraço, seja bem-vindo aos nossos estúdios, prazer em receber um amigo. Fala, Cadu, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para quem acompanha a Web Rádio Cidade, também todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo espaço, uma satisfação, a gente fica muito feliz em ver essa parceria, né, que a gente tem com a Web Rádio e também com a Ação TV, alguns programas, enfim, e a gente está sempre aberto aí para novas parcerias. O Adolfo Pegoraro nasceu mesmo aí em Francisco Beltrão? Nasci em Francisco Beltrão em 1987, no Hospital São Francisco. E nunca saí daqui, né? Sempre morei em Francisco Beltrão. Meu pai mora até hoje na Rua Argentina, no bairro Vila Nova. Foi lá que eu me criei, né? A gente brincava de carrinho de rolimã, empinar pipa lá no campo do CTG. Enfim, brincava de jogar linha no asfalto ali até arrancar a tampa do dedão. E era assim, a gente se criou ali na Vila Nova, Miniguaçu. E depois, mais tarde, fui morar, acabei casando, fui morar em outros lugares. Hoje eu moro no Nossa Senhora Aparecida, mas nunca saí de Francisco Beltrão, né? Fiz faculdade em Pato Branco de jornalismo, então eu ia e voltava todas as noites, nunca fui morar fora, né? Então já são 37 anos de Francisco Beltrão. E o meu pai chegou aqui em 1977, né? Logo que ele se formou em jornalismo na PUC de Curitiba. Ele veio para trabalhar, na época era a Carpa, depois virou a Emater e hoje se chama IDR. Ele era o assessor de imprensa, né? Então foi isso que motivou ele a vir para Francisco Beltrão. Mas a família do meu pai já morava aqui em Verê, na comunidade da União da Barra, em Verê. Então o pai saiu e na época até o meu avô dizia para ele, mas por que fazer jornalismo, né? O jornalismo é uma profissão que ela é de 1969, ela é muito recente. Não? O vô queria que ele fosse agrônomo, por exemplo, tinha muito mais a ver, né? Mas aí o pai foi e se formou, voltou para a nossa terra, e aí em 1989 que ele criou, né, ele e outros sócios, né, dentre eles o meu padrinho de batismo, que é o Luiz Carlos Baggio, fundaram o Jornal de Beltrão, 1º de maio de 89, e aí foi construída toda essa história. E teve um momento na vida do meu pai, Cadu, que ele teve que abrir mão da estabilidade de um funcionário público, coisa que muitas pessoas não fariam, mas ele fez por conta de um sonho que ele tinha, que era o Jornal de Beltrão. Então, no começo da década de 90, a função de assessor de imprensa da Emater foi transferido para Cascavel, e ele teria que ir junto, ele teria que ir com a função dele, né, com o cargo dele. E ele optou por abrir mão da estabilidade e investir no Jornal de Beltrão. Eu lembro que naquela época a gente passou, né, por maus bocados financeiramente, mas eu acho que foi muito importante porque um jornal impresso, como um veículo de comunicação, enfim, ele é muito importante para uma comunidade, para registrar, para valorizar, para deixar a nossa comunidade em alta sempre, né? Então, a gente sempre vai precisar de um veículo de comunicação. Esse seu nascimento em Francisco Beltrão afetou em quê para ser quem você é hoje? Então, as pessoas que acabam convivendo com a gente influenciam muito na nossa personalidade, né? Ainda mais quando a gente está na infância, na adolescência, que eu costumo dizer que é o momento que você é cimento fresco, né? Quando passa algum risco, fica marcado, né? Depois que a gente fica na vida adulta, parece que o cimento seca e é difícil você ser moldado, digamos assim, né? Então tem algumas pessoas que influenciaram muito na minha formação. O meu pai não tem como não dizer, né? É família, pai e mãe, enfim, meus irmãos, claro, né? Família que é muito mais próximo. Mas o meu padrinho de batismo também, que é o Luiz Carlos Baggio, também é jornalista. Ele é formado em Porto Alegre, né? Na PUC de Porto Alegre. Veio para Francisco Beltrão também para trabalhar em rádio, enfim. E é uma pessoa que ele sempre teve um estilo mais, digamos assim, político, né? Tanto que ele foi vereador, foi presidente da Câmara de Francisco Beltrão, uma pessoa que sempre se envolveu também muito com a comunidade. Então eu tenho muito do Baggio em mim também por conta dessa formação, né? O Alexandre, eu tenho uma foto que eu tô na barriga, que o Alexandre está na barriga da mãe dele, da Lorena, que é minha madrinha, e eu tô no colo, né, deles, né? Então, assim,
Porque eu nasci em julho e o Alexandre em novembro. Então é uma amizade, assim, é uma irmandade mesmo, né? Dá para se dizer assim. E na adolescência, que foi algo que eu considero muito importante, que eu inclusive recomendo para pais, recomendo para adolescentes também, que foi a participação no Interact e também na Ordem Demolei, que eu participei. O Interact, os Rotaries, enfim, os rotarianos, sempre tem muitos rotarianos. Até hoje eu encontrei o Tinho Botim, né? O pai do João Marco, da Ângela, enfim, conversávamos sobre aquela época em que eles eram os rotarianos que acompanhavam a gente, né, que iam nos jogos, nos JIDs, enfim, congressos com a gente, e desenvolve muito essa questão social, desenvolve muito essa questão comunicativa, né? Você já aprende a lidar com questão financeira, porque tem o tesoureiro, aprende a lidar com a questão de secretariado, e isso para alguém que tem 14, 15 anos é muito importante, né? Então, são pessoas, o Neu também, né? O Irineu Fighting, que era o nosso chairman ilustre do nosso Interact Clube de Francisco Beltrão. A Ordem Demolei, como eu falei, tem uma pessoa que eu já falei isso para ela e que ela influencia muito na personalidade, nos meus valores que eu tenho até hoje, que se chama Dr. Mário Vargas Junqueira da Rocha. O Dr. Mário é uma pessoa que ele ficou 18 anos indo todos os domingos ir lá ensinar, compartilhar conhecimento com jovens, que na época era eu, né? Como nós, né? O Ricardo, que é o filho do Dr. Mário, foi o primeiro mestre conselheiro da Ordem Demolei de Francisco Beltrão e é como se fosse um presidente, assim, né? E é uma formação de líderes mesmo, com valores, né? A questão de respeito à família, respeito às mulheres, né? Cortesia, patriotismo. A gente cantava o hino todo domingo, é uma coisa assim que talvez pode parecer supérfluo, mas para uma criança, para um adolescente, é algo muito importante. Então, esses valores que o Dr. Mário passava para nós são princípios que eu levo para a minha vida, né? E como eu disse, ele não deixava a gente usar droga, não deixava a gente usar beber bebida alcoólica. Ele dizia que ele era gremista, que ele não gostava de nota vermelha, né? Então, ficava em cima da gente. Então, é um complemento, porque, queira ou não, a família ela tem um poder muito importante para nós, os pais, enfim, de direcionamento, mas a sociedade, o meio que a gente convive, também tem uma parte muito importante, uma parcela muito importante na formação dos nossos jovens. Você citou o Bajo, citou o seu pai, citou agora o Dr. Mário. E essa pergunta aqui, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida, lembrando dessas 3 pessoas? Então, eu acho que assim, o Dr. Mário ele dizia uma frase que até tá na Bíblia, né? Não vou lembrar bem certo, mas assim, que a gente é pó e pro pó a gente voltará, né? Então, é algo assim que faz a gente pensar muito assim, para que a arrogância, a ganância, né, materialismo, se a gente vai virar pó também, né? Então, são coisas que eu preciso ter muita humildade e hombridade para você lidar com as pessoas, às vezes até recuar um pouco para não criar atrito, sabe? Porque não tem coisa pior do que você levar uma mágoa de uma pessoa e não falar mais com aquela pessoa. Digamos, eu sempre tive como princípio isso, né? Ter humildade para ir lá pedir desculpa, reconhecer que errei, enfim, mas nunca ficar sem falar com ninguém. Eu não tenho nenhuma pessoa que eu não possa conversar, que eu não possa conviver, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Cadu? A gente adquire uma certa maturidade e a gente vê aí casos, por exemplo, de irmãos, familiares, primos, que às vezes por alguma questão de discórdia, enfim, não se falam mais. Aí um vem a falecer e, por exemplo, vem um arrependimento repentino, né, e natural, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre bem, como no relacionamento entre marido e mulher, a gente precisa estar sempre, né, antes de dormir em paz, né, que é um princípio, né, nunca deixar acumular. Eu acho que na sociedade também tem que ser assim, né? A gente fica magoado, às vezes, com algumas situações, algumas pessoas podem querer prejudicar a gente, mas tem que ter sempre analisar a situação de uma forma mais macro, digamos assim, e levar em frente sem mágoa e sem nada no coração. Você falou
era rodeado pelos jornalistas quando era criança. Isso. E isso te levou a querer ser jornalista ou como as crianças você queria ser astronauta, bombeiro, polícia? Então, isso é uma coisa assim, claro, eu sempre gostei muito de futebol, né? Então, uma criança que gosta de futebol dificilmente não vai sonhar em ser um jogador de futebol, né? Eu lembro que eu nasci em 87, a primeira Copa que eu acompanhei realmente foi em 94, né? E eu lembro que o Tafarel era o goleiro, e aí eu disse pro pai assim, ó pai, eu quero de aniversário, eu quero uma luva de goleiro. Que eu quero ser o goleiro reserva da seleção brasileira. Ele falou, mas por que reserva? Não, mas é que o titular já é o Tafarel, né? Mas é claro, então assim, ser goleiro, eu queria ser goleiro de futebol. Mas a questão do jornalismo é algo que se confunde muito com a minha história, não tem uma data assim que eu vou ser jornalista, sabe? Teve uma época também que eu pensei até em cursar educação física por gostar muito de esporte, enfim. Mas a minha irmã já foi pro lado do direito, o meu irmão é programador e eu sou o caçula, então eu não tive como escapar, né, das garras do seu Ivo. Então eu acabei já desde os 14 anos, os meus irmãos também trabalharam no Jornal de Beltrão como menores aprendizes, enfim. Hoje a minha filha, inclusive, trabalha no jornal como menor aprendiz, a Lavínia. E é uma escola muito grande, né? Porque você acaba aprendendo muito e amadurecendo mais cedo também. Então, quando eu vi, eu já estava cursando jornalismo. Não teve assim um momento, assim, uma decisão, né? E eu sempre gostei muito de ler, escrever. A minha mãe é professora de português, meu pai é jornalista. Então, sempre foi um hábito muito grande lá em casa de você escrever, buscar aprender. Eu sou uma pessoa apaixonada por gramática, por exemplo. Poucas pessoas gostam de gramática. Eu às vezes até brinco, né? Eu adoro gramática. Então, é uma coisa assim que é muito nosso, assim, da família, né? A minha avó, por exemplo, a dona Idolinda, está com 93 anos agora. A avó, a gente considera que ela é a primeira jornalista da família, porque ela sempre foi, desde que a minha tia faleceu, eu tenho uma tia, a tia Ana, que eu não cheguei a conhecer. Ela faleceu quando ela tinha 18 anos. E aí a minha avó começou a escrever diários, enfim, para a tia Ana, mais ou menos assim, escrevendo para a tia Ana como é que está aqui na Terra, né? Então, Ana, hoje eu fui na missa, hoje o padre falou isso, falou aquilo, e ela sempre registrando. E ela tem, acho que 50 anos lá de diário, enfim, que ela guarda, que ela escreve, e no fim das contas, esses registros que a avó fez é um berço do jornalismo na nossa família, porque ela já era jornalista, só não se intitulava jornalista, porque ela sempre registrou tudo que ela... hoje... ela é muito católica, né? Hoje morreu o bispo Dom Agostinho Sartori. Enfim, tudo isso está nos diários dela. Então, o meu pai acabou, eu acho que também convivendo muito com isso, e foi para a área do jornalismo, eu também. Então, é algo natural da nossa família. Você falando aí sempre sorrindo, né? E o sorriso lembra a felicidade. Qual que é a tua definição de felicidade? Cara, eu acho que a felicidade, assim, é algo muito, Cadu, de momento, né? Dificilmente uma pessoa vai dizer assim, eu sou plenamente feliz, né? Eu arrisco a dizer que essa pessoa está mentindo, né? Porque felicidade eu agora estou triste. Amanhã, sei lá, eu posso estar feliz, né? Então, tem muito isso. Mas, assim, o que me deixa feliz, digamos assim, né? Nessa questão, né? Você está de bem com as pessoas, digamos assim. Cara, tem uma coisa que me deixa incomodado, Cadu, é aquele assunto mal resolvido, né? Eu acho que o assunto mal resolvido é uma coisa assim que me incomoda. Que é o quê? Aquela discussão, porque normalmente no calor, às vezes, de algum próprio negócio mesmo, no futebol que seja, né? Eu não costumo assim me extrapolar, tento sempre ser uma pessoa equilibrada, mas às vezes, né? A gente é de carne e osso, né? Então até aconteceu um dia jogando bola no Santa Fé, eu discuti lá com um amigo meu, enfim, né? Enfim. E aí depois acabou o jogo, esfriou e tal, eu fiquei pensando, e ele foi embora mais cedo, então eu fiquei pensando, cara, meu Deus, o que eu fiz, né? Já liguei para ele na hora, ele já estava em casa, né? Falei, me desculpa aí, não é normal mesmo, mas eu acho que eu passei dos limites, né? Então fiz a minha... E ele falou a mesma coisa e pronto, resolveu, sabe? Eu acho que eu fico muito feliz quando tá isso. É a mesma coisa em casa com a minha esposa, a mesma coisa, né, com meus filhos, familiares, enfim, no dia a dia, no trabalho. Eu nunca gosto de deixar nada assim acumulado. Então, eu preciso estar com a mente livre, né? Com a alma leve, digamos assim. Acho que isso me deixa feliz. Pensando um pouquinho no passado, em toda essa história que você já contou, o que te lembra e que te dá saudade hoje?
Cara, a saudade que eu tenho é da infância que a gente teve. Foi uma infância muito saudável, adolescência, tomar banho de chuva, andar de bicicleta na chuva, aí você buscar, que nem eu falei, empinar pipa. Essa questão do Beltrão Rolimã me trouxe muito a minha adolescência, né? Que a gente brincava muito de carrinho em rolimã. E era toda uma estratégia para você montar o carrinho, estimular a criatividade também, que acho que é muito importante, né? Que a gente acabou talvez perdendo até hoje por ter muitas telas, né? Muitas opções. Na nossa época a gente assistia telas também, tinha televisão também, claro, eu tinha a programação da TV, eu sabia toda, né, na infância, mas era muito mais limitado, né? Era muito mais restrito, então a gente tinha que brincar na rua, campinho de futebol, pé no chão, e essa infância que a gente teve, tá sempre com os pés sujos. Porque jogar bola com o pé no chão, né? Chegava em casa, tomava banho, aquela toalha branquinha da mãe lá e ficava a marca no pé, sabe? Levava bronca da mãe. Então isso eu acho muito gostoso. A questão o bodoque também, o passarinho, né? Eu nunca consegui matar um passarinho, era muito ruim de mira, mas o fato de estar ali, buscar um estilingue, enfim, era um processo, sabe? Então, essa questão assim me deixa muito saudável. Eu tento viver isso com os meus filhos, mas não é fácil, porque a geração nossa é diferente da geração deles, né? E também é errado a gente achar que a nossa geração é melhor que a deles, não tem nada disso, são gerações diferentes, né? A geração deles é uma geração que já nasceu na internet, né? Já não sabe o que é vida sem internet, né? Então a gente sabe o que é isso, né? Então eu acho, Cadu, que a gente foi uma geração especial porque a gente conseguiu viver o antes da internet e o depois da internet, né? Então, quem nasce aí de 2000 para cá, 95 para cá, talvez, não sabe o que é isso, né? Então, é uma revolução a internet e hoje o que a gente está fazendo aqui depende totalmente da internet. Né? Depois que você escolheu ser jornalista, passou pela faculdade, começou a trabalhar, quais foram os seus maiores desafios para chegar até aqui? Então, eu acho que falar em rádio, falar em TV, para mim é um grande desafio. Porque o meu pai sempre foi de escrever. Né? Ele sempre foi do jornal impresso, sempre foi da escrita muito bem. Ele é um romancista, escreveu livros, enfim. E quando eu estava na faculdade, que eu fiz na FADEP, hoje se chama Unidep, eu sempre ficava nos bastidores, como produtor de um programa de TV, como produtor de um programa de rádio, como redator, mas eu nunca ia para o microfone por conta da dicção. A nossa dicção não é uma dicção perfeita. É uma dicção que, claro, a gente procurou aprimorar muito no decorrer dos anos, mas é difícil, você não é aquele padrão, não é um Luiz Carlos Baggio falando como é naturalmente, né? Mas antigamente, né, Cadu, tinha aquele padrão Guaíba de voz, aquele vozeirão, né? E era assim que tinha que ser o rádio, né? E com o passar do tempo isso foi mudando. Então eu sempre tentei compensar a dificuldade de dicção com informação. Então as minhas reportagens, quando eu trabalhei em rádio, quando eu trabalhei em jornal, enfim, eu sempre tentei trazer uma riqueza muito grande de detalhes, de informações, enfim. Então, para compensar, digamos, essa limitação de dicção. Então o fato de trabalhar em rádio para mim é desafiador, porque lá em 2007, quando eu comecei a trabalhar ainda na Rádio Princesa, foi um campeonato varziano, agosto de 2007, foi o Luiz Carlos Baggio, que ele era secretário de esporte na época, e ele sugeriu para o Pedro Neto, para o Cláudio Melo, para o Edgar Marchetti, estava o Bruno Fiore naquela época, enfim, né, para eu ser repórter junto com eles. Então, cara, deu um frio na barriga, né? Campeonato Varziano. Foi lá no Novo Mundo, o primeiro jogo, lá com o Vilmarzão. Até tem uma foto do Vilmar, eu entrevistando ele nesse dia. E então foi uma dificuldade muito grande. É coisa que talvez algumas pessoas demorem 6 meses, 1 ano para aprender. Eu demorei 3, 4 anos. Né? Eu já estava na Onda Sul em 2009, ali, 2010, e eu ainda tinha dificuldade, sabe? Então, mas eu sempre tentava compensar com muitas informações, né? Como o meu pai ele é um jornalista / historiador, então eu sempre tive esse tino também da história, né? Sempre tentei buscar informações históricas da nossa cidade, da nossa região, enfim, valorizar nossos pioneiros, né? Pessoas que desbravaram aqui. Então sempre tentei compensar, mas trabalhar em rádio sempre foi o maior desafio para mim.
Daria para dizer que a parte mais difícil de ser um jornalista para você seria apresentar, falar, e continua sendo? Ou hoje já essa barreira hoje já não mais, né? Hoje já não mais porque você se habitua, né? Hoje, por exemplo, a barreira que eu tenho mais é a rede social. Então, digamos assim, você usar o teu Instagram para se comunicar com os teus seguidores é algo que 6 meses atrás eu tinha mais dificuldade, hoje eu estou melhor, tenho certeza que daqui a 6 meses eu vou estar muito natural nisso aí. Mas é um processo novo, né? É um processo. É um processo novo, porque assim, ó, você está lá no meio do mercado, cheio de gente, lá, você puxa o celular e começa a gravar lá, e eu estou aqui, não sei o que, não sei o que, os caras vão olhar para você, ó, tá meio louco esse cara, mas é assim, né? Porque você está se comunicando, se relacionando com quem está te seguindo. Então, é um tipo de relacionamento diferente, mas ele existe, né? Então, e tudo isso tem que se praticar, né? Tem que praticar. Até eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele disse, como é difícil falar no microfone. Eu falei, é difícil, mas insiste que uma hora vai ficar natural e você vai estar falando e nem vai perceber, né? Qual o conselho que o Adolfo de hoje, de 2024, daria para o Adolfo de 10 anos atrás? Um Adolfo de 10 anos atrás. É uma boa pergunta, né? Eu acho que o sonho de cada pessoa é ter, digamos assim, o Adolfo hoje tem 37 anos. É o Adolfo de hoje, com a cabeça de hoje, com 27 anos, né? Eu acho que todo mundo teria esse sonho, né? De você ter a cabeça de hoje com, digamos, as oportunidades de 10 anos atrás, né? Mas assim, ó, eu daria o conselho para o Adolfo ser autêntico, né? O máximo possível, ser único, verdadeiro nas suas decisões e assim, seguir com o coração mesmo. Eu acho que eu sempre tentei seguir com o coração. Já errei muito por causa disso, sabe, Cadu? Já abri mão de coisas financeiramente importantes para mim, mas não me arrependo disso, porque eu acho que eu evolui muito como ser humano também, né? O lado financeiro ele importa sim, né? A nossa família depende disso, mas não é só isso que importa, né? Então eu acho que é um lema que eu daria também para o Adolfo de 10 anos atrás, porque a gente também tem que pensar na nossa saúde mental, no nosso convívio em família. A minha filha, por exemplo, a Lavínia, ela agora está com 15 anos e quando ela era pequena eu pouco vi ela crescer, porque trabalhava de semana em rádio, jornal, enfim, final de semana, o que a gente ia fazer? Transmitir jogo, né, Cadu? Você também. Ia viajar, Foz do Iguaçu, Paranavaí. Teve uma vez que nós fomos parar no meio de uma lavoura com o carro da rádio, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu aqui no meio da lavoura, aqui, quase sofremos um acidente e a minha filha está lá na festa junina em casa, eu não consigo prestigiar ela, sabe? Então, esse conselho eu daria para o Adolfo de talvez 15 anos atrás, né? Pensar mais na família mesmo, viver mais momentos, porque criança não gosta de coisa, criança gosta de momento, né? O teu filho não vai lembrar de um carrinho que você deu para ele, mas ele vai lembrar do que você brincou com ele com o carrinho, uma pistinha que você fez com ele, alguma coisa. Então, eu não lembro de algum presente que eu ganhei do meu pai, mas eu lembro de alguma brincadeira que eu fiz com ele, né? Brincava de mofo em casa, né? Saía correndo atrás, tá mofo. Tipo um pega-pega, assim. Eu lembro muito disso. A gente corria em volta da mesa, não sei o quê, e a minha mãe, para de correr. Então eu lembro do momento, né? Eu acho que eu tento seguir isso pro meu filho, pra minha filha, né? Tentar viver momentos e não coisas, não materiais. Como foi ser pai? Como é que foi... vamos dar o exemplo aqui da Lavínia, que você pegar o teu primeiro filho no colo, como é que foi para você? Qual que foi o sentimento? Como é que foi para você essa situação? Então, eu tenho 2 filhos. A Lavínia é do meu primeiro casamento com a Beatriz e o Marlon, que é do meu segundo casamento com a Luma. E tem uma relação muito boa com eles. Inclusive, a gente já faz os aniversários da Lavínia juntos, né? Todos juntos, com a Bia, com a Luma, com todos juntos. Eu acho que é uma maturidade muito legal da nossa família isso, de conversar, né? Afinal de contas, a gente sempre pensou em nunca prejudicar, né, o filho, então a gente precisa, os adultos têm que ser adultos e têm que conversar. Então eu tenho uma relação muito boa com a minha ex-mulher, que é a Beatriz, e agradeço muito por isso. Então, a questão da Lavínia, né, quando ela nasceu. Eu tinha 22 anos quando ela nasceu, eu tinha recém terminado a faculdade. E não foi uma gravidez planejada, digamos assim, né? Então foi tudo muito no susto, né? Os pais ajudaram muito, né? O pai e a mãe da Bia, o Nestor e a Patrícia também ajudaram muito, né? Ajudaram a criar, porque a gente também não tinha maturidade para isso na época. Inclusive, o nosso relacionamento acabou, acho que terminando por conta disso, pela falta de maturidade, ter um filho, uma filha, enfim.
né? Não houve mágoas, assim. Foi algum desgaste que aconteceu por conta de a gente ter sido pai e mãe muito novos mesmo, né? Então, agora sim, quando eu cheguei lá no Hospital São Francisco, que ela nasceu no mesmo hospital que eu nasci, a Lavínia, em 24 de agosto de 2009. A sensação de você pegar um filho no colo pela primeira vez, você esquece, né? Esquece tudo o que tem no mundo, os problemas, o que não deu certo, enfim, e só pensa no filho, né? Só pensa na filha, no caso, né? E só que o Marlon, que nasceu já em 2019, já foi algo muito diferente, porque foi Prematuro, né? algo desesperador, assim, né? Então, você fica pensando, nossa, quando nascer meu filho, como é que eu vou planejar isso, vou planejar aquilo e tal. E o jeito que o Marlon nasceu pegou todo mundo despreparado. Para você ter uma noção, ele nasceu de 28 semanas. A gente tinha marcado com o fotógrafo as fotos da gravidez, enfim, com 33 semanas, né? Quando o fotógrafo ligou, vamos fazer as fotos. Não vai mais ter fotos da gravidez. O filho já nasceu, agora já tem que pensar em outro tipo de foto, já sabe? Então, assim, foi tudo muito precoce. E eu lembro que aquela primeira semana de vida do Marlon foi muito desesperador, porque eu não conseguia parar de chorar, assim. Era uma coisa que... nossa, você via pouca esperança de vida numa criança como aquela, porque ele não é só prematuro, ele é um prematuro extremo, né? Então tinha lá no hospital regional uma cartelinha lá com todos os riscos que ele tinha, né? E tudo tinha X, parecia uma cartelinha de bingo lá, né? Então, todos cheios de riscos lá, enfim, risco disso, risco daquilo, e os médicos sempre muito realistas com a gente, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas assim, as coisas ruins que falava entrava aqui e saía aqui, né? E a gente só pensa no lado bom, né? E essa hora o cara que não sabe rezar, ele aprende, o cara que, né, vai lá de joelho, vai lá, enfim, faz promessa, e enfim. E graças a Deus o Marlon reagiu muito bem a todos os estímulos, aos medicamentos que foram feitos com ele, né? Olha, perto do que ele era, Cadu, ele é praticamente perfeito, assim, digamos assim. Ele é perfeito, na verdade, mas eu digo assim, ele praticamente passou ileso a uma prematuridade extrema, né? Então, hoje, ele é um autista de suporte nível 1, mas assim, para quem teve a prematuridade extrema, conviver com o autismo nível 1, digamos assim, dá para tirar de letra, digamos assim. Não é tirar de letra, que também não é fácil, é bem exaustivo. Você sabe que é bem exaustivo, né? Uma família autista, você está sempre indo em terapia, está sempre indo em fisioterapia, ecoterapia, enfim. E às vezes eu tenho o caso também da minha esposa, ela também é autista, então quando fica ela e o meu filho junto, ela acaba ficando exausta muito mais fácil do que eu. Então tem essa questão que te suga muita energia mesmo. Não é fácil, mas a gente precisa enfrentar, né? É algo que quando eu saí de casa, que a gente saiu de casa para ir para o hospital, eu e minha esposa, e ela estava com 28 semanas, eu olhei para ela e falei assim, eu não sei o que vem pela frente, mas a gente precisa estar preparado, porque um prematuro extremo, a gente não sabe se vai, né, nascer daqui uns dias, pode vir a óbito, se vai vir alguma sequela, você não sabe. E a chance, ela existe, é muito grande de ter alguma sequela. A gente viu lá muitos casos, né? Prematuro que acaba ficando cego por conta da exposição ao oxigênio, porque esse oxigênio que a gente respira aqui, ele é ok, né? Agora, quando você suplementa o oxigênio, ele é nocivo ao teu olho, né? Ele pode cegar você. Então, e você precisa, porque assim, o médico, entre a vida e a qualidade de vida, ele vai priorizar sempre a vida. E o pulmão é vida, o olho é qualidade de vida. Então, escolher entre o pulmão e o olho, ele vai sempre escolher o pulmão, né? Ele vai ficar cego. Pois é, mas só que se ele não respirar, ele não vai viver. Então, vamos primeiro pensar no pulmão. Então, a suplementação do oxigênio, ela é feita com o prematuro. O meu filho chegou a ter retinopatia grau 1. A retinopatia grau 5 é cegueira, né? Mas a retinopatia grau 1, as células elas se regeneram e ele, graças a Deus, tem uma visão perfeita. Hoje tem um leve estrabismo, mas vai ser corrigido com cirurgia. E a gente vê assim muitos outros casos de cegueira mesmo por conta da exposição ao oxigênio. Nesses 63 dias que o Marlon permaneceu lá no hospital, você escreveu um diário.
Sim. O que você estava buscando com esse diário? A desabafar? O que você não conseguia falar? Como é que foi? Como eu falei, assim, na minha família, escrever diário é algo muito comum. Assim, o meu pai escreve, a minha avó escreve. E o que eles fazem com isso? É uma forma de você... A minha avó é a forma que ela tem de conversar com a tia Ana que faleceu, digamos assim, tentar... não sei se substituir aquela dor ou anestesiar aquela dor, alguma coisa assim. Então, o fato de eu escrever sobre o dia a dia do meu filho na UTI foi algo que me fez me sentir mais leve, digamos assim, por tirar aquilo de dentro de mim, né? E claro, a gente tinha também muitas pessoas acabavam perguntando sobre como é que estava ele, porque cada dia na UTI é uma novidade, né? Então eu acabava escrevendo também para esclarecer para essas pessoas mais próximas de nós como é que estavam, eles ficavam preocupados, enfim. E acabou que eu me sentia mais leve fazendo isso, e contribuindo, né, com também as outras pessoas. E eu quero fazer um livro ainda, né, sobre isso. Eu acho que aquele momento, Cadu, que eu fiquei na antessala da UTI, meu filho nasceu por volta das 9 horas da noite. Eu fui ver ele a 1 hora da manhã. Esse período que eu fiquei lá, sem saber se ele estava vivo, sem saber se ele estava respirando, sem saber nada, foi uma angústia muito grande, sabe? Então, assim, ó, eu fico imaginando esse livro para ficar lá, nessa antessala, para um pai prematuro que está nessa mesma aflição que eu, talvez ler um depoimento, né, de alguém que teve sucesso, digamos assim, que meu filho hoje ele é um sucesso, para ele se inspirar em coisas boas, porque a gente não pode, quando está na UTI, pensar no que pode acontecer ruim, você tem que sempre pensar no que pode acontecer de bom. E eu lembro como se fosse ontem, eu estava lá com meu filho, que eu não sabia como é que ia ser o dia de amanhã com ele, e chegou uma mãe e levou uma criança com 9 meses lá, 9 meses, e ela estava saudável, e ele também tinha nascido de 28 semanas. E eu ficava pensando, nossa, será que com 9 meses meu filho vai estar bem, assim, saudável, sabe? Aquilo ali foi uma inspiração, foi um espelho para mim, sabe? Então, hoje, às vezes é ruim a gente ficar expondo a família da gente, sabe? Só que eu sei que eu contando essa história, eu posso também inspirar outros pais, né, a tentar sair de uma situação difícil. Porque, assim, ó, Cadu, eu engordei, acho que 12 quilos em 90 dias, assim, sabe? Porque a questão psicológica, você fica tudo desregulado, desconfigurado, né? Então, você nem sabe o que você está fazendo direito, né? Então, eu acho que a leitura, a escrita é algo que ajuda muito. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está em uma situação de dificuldade, pega lá, começa a escrever lá, hoje eu fiz isso, hoje fui lá no hospital, falei aquilo, pelo menos para mim, ajudou muito a aliviar essa aflição, essa angústia. E falando um pouco do autismo, como é que você vê o autismo aí, Francisco Beltrão? Está preparado para receber essas crianças? Está preparado para tratar essas crianças? Como é que você vê a população em geral falando sobre o autismo? Então, o autismo é algo muito recente ainda na nossa história da comunidade, digamos assim, né? Então, isso significa que o desafio é muito grande também. Você falar que a comunidade está preparada? Não, com certeza não está preparada, né? Mas ela está já melhor do que estava 10 anos atrás. O autismo entrou na nossa vida muito recentemente, né? A gente demorou muito para identificar o autismo no nosso filho, porque como é o autismo nível de suporte 1, são muito leves os sintomas, enfim. Então, a gente chegou num determinado profissional lá, quando ele tinha 2 anos, e ele falou, não, teu filho não é autista, não, fica tranquilo. E a gente levou isso... Bom, pronto, o médico falou que não é, então não é, né? Só que na verdade o médico estava errado, né? O médico estava errado porque existem muitos médicos que relutam em dar um diagnóstico do autismo. E o Dr. Paulo Liberalesso, ele esteve aqui em Beltrão no congresso, enfim, é um médico muito bom de Curitiba, e ele fala assim, ó, é melhor que o médico dê o diagnóstico de autismo e não seja autismo do que o contrário, né? Porque se a criança tiver o diagnóstico de autismo e, digamos, se lá na frente ela ganha alta, porque pode ter alta do autismo sim, né? Desde que ela seja sempre acompanhada todos os anos, enfim, mas não existe cura, mas existe alta, né? Então, assim, é melhor que ele receba o diagnóstico e não seja, ou seja de alta, enfim, mas que faça todas as terapias, que tente mudar o curso dele, né, enquanto ele é criança, do que
O contrário, por exemplo, a minha esposa foi descobrir que ela era autista com 36 anos, quase 36 anos. Então, lá na infância dela, falava que era dupla, enfim, que era, digamos assim, bipolaridade, depressão, enfim, a adolescência dela foi muito difícil. E hoje ela está se entendendo o filho dela, né? Então é algo assim que antigamente, mas assim, não é que não se sabia disso, né? Porque o autismo, os estudos ainda estão sempre alterando, né? Tem o DSM, que seria digamos assim, o livro de regras do autismo, né? Que os profissionais utilizam, que tem lá um livro grosso assim, que lá tem todas as características do autismo, enfim. E esse livro acabou mudando, então de uns anos para cá, o que era Asperger virou autismo nível 1. Então, por isso que aumentou tanto a incidência de autismo. E tem gente que fala assim, nossa, como tem muito autista agora. Primeiro que pessoas como a minha esposa não iam atrás de um diagnóstico, né? Tem essa questão, né? Então, ela só foi atrás do diagnóstico porque confirmou o diagnóstico no filho. Então, a gente começou a ver muitas similaridades, buscando ler livros sobre isso, enfim. E aí, beleza, veio o diagnóstico. Mas assim, você fala sobre a questão da sociedade, né? A questão da inclusão, Cadu. A inclusão não é algo que compete só ao poder público, né? A inclusão, ela tem que estar no DNA de todas as pessoas que convivem em uma sociedade. O simples fato, tem uma criança, um adolescente com autismo e TDAH, digamos assim. Todos os alunos têm lá 30 minutos para fazerem uma prova. Se você der 10 minutos a mais para aquela criança que tem essa comorbidade, esse transtorno, você está incluindo aquela criança, né? Isso é inclusão, é um simples ato de inclusão. Então não adianta a gente achar que a inclusão ela é só do poder público. Ela também é responsabilidade, e muito responsabilidade do poder público. Mas a inclusão ela tem que estar no nosso dia a dia. E eu confesso, Cadu, que antes do diagnóstico do meu filho, eu também era um pouco assim, um pouco relutante, assim, mas a gente acha muito que confunde muito autismo com frescura, né? Meu filho está fazendo birra aí por causa do barulho, isso é a frescura dele. Não é frescura dele, né? Hoje eu entendo que não é frescura dele. O barulho é algo que irrita muito o autista. Então, a gente teve que se mudar uma vez, porque ele chorava muito por causa das motos que passavam, né, próximo do apartamento que a gente morava. Então, a gente teve que se mudar. E na época eu lembro que eu fiquei muito irritado. Fazia 4 meses que a gente morava no apartamento. Teve que pagar multa, enfim, toda essa questão, né? E aí, na época eu não sabia que ele era autista. Né? Eu, na minha ignorância da época, eu fiquei irritado com isso. Mas hoje, o Adolfo de hoje dá o conselho para o Adolfo daquela época que a gente precisa se adaptar, né? Porque é muito mais fácil o neurotípico se adaptar ao neuroatípico, né? Então é muito mais fácil. Então a gente precisa incluir. Outro dia eu vi, Cadu, em Balneário Camboriú, vai ser a inauguração da Casa do Autista. Né? Eu quero conhecer lá, inclusive. A minha sogra mora em Balneário Camboriú e tem o maior parque sensorial do Brasil, uma casa assim linda, assim, quero ver como que funciona, porque o meu sonho é algo nesse sentido, assim, né? Ver aqui em Francisco Beltrão alguma casa, como foi na Expobel já teve algo parecido, né? A Praça da Inclusão. A Praça da Inclusão já vai evoluindo, né? Isso, a partir do momento que você coloca isso no Expobel, eu tenho certeza que na próxima Expobel vai ter daí para melhor, né? Então esse processo ele é demorado, ele é gradativo, mas ele é importante. A gente tem que sempre entregar a nossa cidade para os nossos filhos um pouquinho melhor do que os nossos pais entregaram para nós. Né? Ou seja, importante ir lá, verificar para trazer para gestores e para o futuro tentar implementar aqui também. Como foi a Casa da Mulher Brasileira, que era um sonho, que foram ver em outro lugar e trouxeram para cá. Eu acho que o intercâmbio, a visita em grandes centros, ela é muito importante, porque a gente precisa ver o que está acontecendo em grandes centros para vir para cá. É algo que me chama a atenção, Cadu, e isso passou também pela nossa família. O doutor doutor Antônio Lúcio Duarte, quando teve a questão da criação da PAI, não foi só por conta do Lucinho, né? Mas teve decisão muito importante, né? A criação da PAI por conta do Antônio Lúcio Duarte Filho. E ele disse até numa entrevista uma vez que eles não sabiam se eles ficavam aqui e buscavam melhorar as condições para as crianças com deficiência daquela época ou se eles mudariam para um grande centro. Né? E isso eu acho que
passa pela cabeça e toda pessoa, toda família que tem algum problema, ou seja uma deficiência intelectual, ou seja algum transtorno neurológico, enfim, você acaba pensando, eu e minha esposa pensamos em nos mudar de Francisco Beltrão quando veio o diagnóstico. Porque você vê que tanto profissionais na área de saúde do SUS ou como a área privada, em grandes centros, você tem profissionais, digamos assim, que estão mais habituados a muito mais áreas diferentes, né? Então, nós chegamos a cogitar sair de Francisco Beltrão. Mas aí mas a gente é daqui, né? Seria fácil a gente sair daqui, né? Seria fácil. Emprego você arruma em qualquer lugar, né? Se você tem vontade de trabalhar, você vai trabalhar em qualquer lugar. Mas por que não a gente não fazer o que o Dr. Lúcio fez lá atrás, né? Tentar tornar Francisco Beltrão melhor para as próximas gerações. Dr. Lúcio, por conta do Lucinho, né, ele foi um grande incentivador da APAE de Francisco Beltrão, e hoje as crianças que vão na APAE, elas têm uma condição muito melhor do que as crianças daquela época. Ou seja, ele ajudou a transformar Francisco Beltrão, deixou a cidade de Francisco Beltrão melhor do que ela estava, né? O Dr. Lúcio é uma grande inspiração para mim, porque hoje o que é um grande legado que ele, a família dele, deixaram e deixam para a sociedade de Francisco Beltrão. Então, eu vejo que eu tenho um legado para ser construído e ser deixado para os autistas daqui 20 anos, né? Daqui 30 anos, não sei, alguma coisa tem que ser feita. A gente não vai conseguir mudar o mundo da noite para o dia, mas um pouquinho melhor, você tem a obrigação de deixar o mundo melhor. O que o jornalista Adolfo Pegoraro pensa da política? Então, Cadu, essa questão da política, se você me pedisse o ano passado, por exemplo, se eu entraria na política, muito provavelmente eu ia dizer que não entraria, né? Porque isso é algo que você precisa estar em comum acordo com a sua esposa para tomar uma decisão como essa. Porque quando você se coloca à disposição na política, não é algo que só você está se colocando. Você está expondo a tua família, você está expondo todo mundo, né? É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. A gente vê que tem muitos casos, e às vezes políticos que acabam se inserindo e a esposa não quer e acaba virando um atrito, né? Esse exemplo eu sempre tive, então eu nunca quis, recebi convite já no passado e nunca aceitei por conta disso, que a minha esposa não era favorável. Mas essa questão do diagnóstico do autismo no nosso filho mudou um pouco em relação à concepção da minha esposa, né? Como vê a sociedade. Porque uma mãe que se sente, digamos assim, limitada ou impotente em relação a alguma coisa do seu filho, ela quer fazer algo, né? Ela quer fazer algo. Então, lá em casa, entre eu e a Luma, eu sou uma pessoa muito sociável, ela é uma pessoa muito quieta, né? Ela é mais típico também do autista isso. E aí nós chegamos a um acordo de eu me colocar à disposição, né, na política, como pré-candidato a vereador, para tentar, como uma família autista, né, tentar levar ideias, melhorar políticas públicas para beneficiar outras famílias como a gente em Francisco Beltrão, né? Então, foi uma decisão que a gente tomou em janeiro desse ano e foi ganhando corpo, ganhando apoio. Conversei com meu pai, conversei com o meu padrinho, né, o Bajo, e nossa, ele ficou muito empolgado e a comunidade em geral. E então é um desafio que a gente está se colocando à disposição para defender também, né, essa questão do autismo como uma família autista, porque eu não sou um especialista, né, eu não sou um profissional da área, né, eu sou um jornalista. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, né, eu não sou médico, mas eu sou um pai de uma família autista, né? Então eu tenho a especialidade do dia a dia, né? Então eu acho que tudo é um complemento, porque tem muitos profissionais também que não têm filhos autistas, né? Então eles também acabam não tendo muito o dia a dia. Tem profissionais que têm filhos autistas, tem profissionais que acabam se tornando profissionais porque têm filhos autistas também, né? Que acabam se especializando e buscando algo nessa questão. Então essa questão do autismo é uma bandeira que eu defendo e preciso defender, né, para tentar tornar o nosso futuro de Francisco Beltrão um pouco mais leve para essas crianças, um pouco mais saudável e inclusivo. Eu acho que cada geração que passa, Cadu, as nossas crianças elas estão muito mais inclusivas, muito mais
evoluídas, né? Mas a gente ainda vê casos de bullying muito grande. Esse ano em São Paulo teve o caso de um autista que ele foi pisoteado na escola, né? Ele acabou falecendo depois. Então, assim, ó, se existe ainda um caso de autista que foi pisoteado pelos colegas, que depois, por ferimentos decorrentes disso, ele acabou falecendo, um adolescente. Então, assim, ó, ainda há muito a ser feito, né? Tem muita a ser evoluído, não só na questão das políticas públicas, mas também na questão da conscientização. E às vezes eu fico pensando assim também, Cadu. Quando eu estava lá na UTI com meu filho, eu olhava para aquela incubadora e talvez via pouca esperança, eu perguntava sempre assim, por que comigo isso, né? Por que comigo? Eu não sei, essa pergunta ficava na minha cabeça, por que isso comigo, né? Que a gente às vezes quer sempre se desviar desse tipo de problema, né? Hoje, 5 anos depois, eu vejo o porquê comigo, né? Eu vejo porque eu sou uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem um poder talvez de liderança, enfim, na comunidade. Então, a gente precisa fazer algo. Se veio para minha família isso, eu preciso fazer algo para beneficiar outras pessoas que talvez não teriam condições, enfim, de liderar, de se colocar à disposição, enfim. E então é algo que a gente precisa materializar e canalizar energia para benefício dessa causa. Você, como um grande conhecedor de Francisco Beltrão, o que Francisco Beltrão precisa daqui para frente, visto que chegamos aí aos 100 mil habitantes? O que temos que pensar para Francisco Beltrão daqui para frente, como políticas públicas e tudo mais? Então, a gente tem que sempre pensar como morador para depois pensar como coletividade, né? Porque a gente mora em Francisco Beltrão, mas eu moro na minha casa em Francisco Beltrão. O Cadu mora na casa dele em Francisco Beltrão. Então, é muito particular isso aí. Então, o que eu, Adolfo, sinto de falta em Francisco Beltrão? Lazer, né? Eu acho que a Francisco Beltrão está chegando aí a 100 mil habitantes e a gente tem uma carência, por exemplo, assim, de entretenimento, atividades para você levar teu filho, tua família, para famílias. Lazer para famílias. Eu não estou dizendo assim, balada, outras coisas, até porque isso eu acabo não convivendo. Mas é importante também, porque a juventude também precisa disso, né? Eu também já fui jovem, já fui para balada, já fui para o bar com os amigos, tudo tem as suas fases, né? Mas a questão do entretenimento para a família, né? Lazeres, atividades. Eu sonho muito em ver aquele parque de exposições Jaime Canet Júnior cheio de cama elástica, cheio de gincanas, cheio de atividades no final de semana. Eu vou lá às vezes com meu filho e com a minha filha tomar um tererê, levo o cachorrinho para passear, enfim. Mas parece que falta programas para isso, né? Para usar aquela estrutura, para você criar entretenimento e tem muitas crianças que vão no parque, né? Tem muitas crianças que estão ali. Eu vou dizer uma coisa, a questão antigamente, quando o Baggio era secretário de esportes, tinha um projeto que era muito barato em Francisco Beltrão, que se chamava Caminha Beltrão, né? Ia lá no Parque Alvorada, fazia parceria com as universidades, levantava uma barraca lá, fazia teste de glicemia, hipertensão, enfim, todos os testes que fazia ali, incentivava as pessoas a caminharem, levar. Então, programas, a gente precisa de programas, o município não vive só de obras, né? A gente precisa de programas. Então, a questão de você mobilizar, provocar a pessoa a sair de casa, provocar a pessoa a fazer algo diferente. Então, a questão do lazer, o entretenimento é algo que a gente precisa evoluir nessa questão de passando dos 100 mil habitantes. A gente sabe que a cidade vai crescendo, essa questão de shopping center vai vindo, essa questão de Havan, outras coisas, né? É natural do desenvolvimento econômico. Mas não é só isso que a gente precisa. Então, essa questão do lazer precisa muito. Por exemplo, o esporte é algo que eu considero muito importante por conta disso. O esporte não é só esporte, ele é lazer, né? Então, assim, às vezes, um empresário, por exemplo, um empresário, né, de sucesso, enfim, ele tem condições de ter uma casa no alagado, então no final de semana ele pega o carro dele, vai para a casa no alagado, pega o jet ski dele, o barco, enfim, faz a pescaria, enfim. Só que assim, quem tem condições de fazer isso, né? Quem tem condições de fazer uma viagem, enfim, né? A grande maioria está aqui no dia a dia, está contando o dinheirinho para o final de semana para fazer alguma coisa diferente com a família. Então, por que a pessoa acaba indo no jogo do Marreco Futsal? Porque é entretenimento, né? Você leva lá o filho, leva
comer a pipoquinha, vai lá xingar o juiz, extravasar, enfim. Isso é entretenimento. A gente tem que pensar no esporte também como entretenimento, né? Então, por isso que eu defendo muito o lazer no final de semana para essas famílias. Vou lá no Jogo do União, Campeonato Varziano, né? O esporte, a cultura. A cultura também é entretenimento, festivais precisam ser desenvolvidos, peças teatrais. Outro dia eu estava comentando sobre isso com o João Sankoski, ele que foi da época ele tinha um grupo de atores, né, na época, na década de 90, enfim. Eles faziam peças teatrais. Então eu lembro quando eu estudava na Escola Municipal Pedro Algério, lá na Vila Nova, tinha um festival de teatro entre as escolas municipais. Então você a gente tinha a nossa peça teatral, ela era o Flautista de Hamlet. A nossa professora, a Marisa Lazarotto, ela que era uma excelente professora de teatro também. E aí a gente ia competir, né, com outras escolas municipais, um festival de teatro entre as escolas para ver qual que era a melhor peça teatral da cidade, sabe? Isso a gente precisa, né? O teatro desenvolve as crianças, né? A questão da comunicação, a questão de você subir ao palco e estar um público ali, para uma criança que tem 10 anos, é extremamente importante para ela esse processo, né? Então, eu acho que a gente precisa de projetos. Obras são importantes, mas projetos. Ontem eu dei uma circulada com o Nino Macanhã por alguns ginásios aqui de Francisco Beltrão e a gente viu alguns ginásios fechados à tarde, tá? Sabe? Alguns estão abertos com escolinhas, enfim, mas assim, um ginásio de esportes ele precisa estar sempre aberto. À noite, beleza, tem lá o tempo, tem a pessoa que vai jogar, que vai comer um churrasquinho, que vai tomar uma cervejinha, tudo certo, já fiz isso há muito tempo, faço também, acho que é muito importante também. Mas durante o dia precisa ter crianças, precisa ter projetos, escolinha de handebol, de futsal, de voleibol, escolinha do município, escolinha gratuita, né? Para as crianças. O ginásio tem que estar praticamente os 3 turnos em funcionamento, né? É a mesma coisa assim, Cadu, você vai numa empresa, numa indústria, você vai comprar uma máquina cara, né? Uma máquina cara. Você vai comprar aquela máquina para usar ela só à noite, não compensa você comprar aquela máquina, né? Então você tem que comprar aquela máquina para usar de manhã, tarde e noite. Tem que ter 3 turnos para tentar fazer o máximo ela funcionar e girar para trazer retorno para você. Então eu vejo que o ginásio de esportes é algo assim. É muito caro você construir um ginásio de esportes. E você manter um ginásio de esportes é muito caro. Então já que ele está ali, já que ele precisa estar ali, vamos usar ele o máximo possível, né? Vamos fazer ele ferver, digamos assim, para isso transformar, porque o esporte transforma sim as crianças. Uma criança que pratica uma modalidade esportiva, ela vai, pode ser que ela não seja profissional naquela área, mas ela vai saber lá quando ela for no mercado de trabalho que ela não faz nada sozinho, que ela depende do companheiro para conseguir ganhar o jogo, que ela precisa trabalhar de forma coletiva, ela aprende a ser líder dentro da atividade dela, ela aprende a escutar o professor, né, o treinador, que no fim das contas lá no mercado de trabalho vai ser o patrão dele, vai ser, enfim... Tem muito aprendizado que o esporte vai trazer para o nosso dia a dia, para o mercado de trabalho. Então, eu acho que é isso aí. A gente precisa de projetos e atividades. Falando um pouquinho da saúde, né, Beltrão? Esse ano ganha o Hospital Intermunicipal, que vai ajudar muito na saúde de Francisco Beltrão. O que temos que pensar, Adolfo, como saúde de Francisco Beltrão para os próximos anos, visto que cidade aí que recebe pessoas de muitos municípios, de muitos estados e até fora do Brasil, né? Então, a questão da saúde é algo primordial, né? Então, essa questão do Hospital Intermunicipal, Dr. Arizone Mendes de Araújo, inclusive uma justa homenagem, né, para o Dr. Arizone, e vai ser muito importante porque é um hospital intermunicipal para congregar uma região toda, mas a gente precisa também construir o hospital é alguma coisa. Manter o hospital é algo talvez até mais difícil do que construir, né? Porque um hospital custa muito caro, né? Então, no hospital a gente precisa... E eu acho que o Hospital Regional do Sudoeste, Walter Pequá, ele é um exemplo para isso. Quando eu precisei do Hospital Regional, eu fui muito bem atendido. E é SUS. O Hospital Regional ele faz a gente ter orgulho do SUS, né? Não é perfeito? Não é perfeito. Mas assim, a forma humanizada que a gente foi atendido lá, eu acho que talvez nem no particular a gente seria, sabe? Então, a saúde pública de Francisco Beltrão e a particular, por consequência, evoluiu muito, né? Para quem talvez chegou agora para morar em Francisco Beltrão, pode pensar que a gente tem muito a feito, e realmente concordo que tem muito a ser feito.
Mas para quem nasceu aqui, digamos, né, que para quem já mora aqui há pelo menos mais de 20 anos, sabe que a gente deu um salto muito grande nos últimos anos. Primeiro com a vinda do Hospital Regional, depois do curso de Medicina, né, que muitos profissionais que hoje atendem aqui em Francisco Beltrão vieram para cá por conta do curso de Medicina, para ser professor do curso de Medicina, né, e acabaram montando consultório, enfim. Então, isso é muito importante para a evolução da saúde de Francisco Beltrão. O que a gente precisa mais é a questão de diversidade de profissionais, né? Então, seja na área da saúde pública ou a saúde privada, eu sei que isso depende também de uma viabilidade econômica, né? Então, ou seja, é um processo gradativo, mas a gente fica muito refém de alguns poucos profissionais especializados em alguma área, e quando aquele profissional está com a agenda lotada, você não tem mais muito para onde ir, então você tem que acabar saindo. Eu tenho o meu filho, a gente já teve que ir para Chapecó, para Pato Branco, para outras cidades, para Balneário Camboriú, para buscar algumas especialidades, mas não é todo mundo que tem condições de fazer isso, né? Para nós já fica difícil, imagina, então para a pessoa que ganha lá um salário mínimo, enfim, buscar essa especialidade fora de casa. Então, eu acho que é isso que a gente precisa evoluir, diversidade de profissionais, né? Tentar incentivar algumas áreas que estão carentes no nosso município a virem morar em Francisco Beltrão, a se estabelecerem aqui, talvez algum incentivo, né? Algo que possa trazer essas especialidades, porque a gente não precisa ficar sempre se deslocando para outros municípios. O outro gargalo seria a educação, né? Falando de escolas, falando principalmente dos CMEIs, que são de grande importância. A questão do CMEI é algo muito importante e que tem sempre fila de espera. Eu, desde que eu me conheço por gente, tenho sempre fila de espera no CMEI. Isso que, Cadu, tem pais que nem vão atrás porque sabem que não vai ter vaga. Eu sou um exemplo desse. Se tivesse vaga para o meu filho no CMEI, eu com certeza gostaria que ele tivesse no CMEI. Eu adoraria. Eu estudei em escola pública, estudei no Pedro Algério, estudei no Suplicy, e é muito importante a gente estudar em escola pública, né? Só que assim, se não tem vaga, né? Se já tem uma demanda muito grande, então, e a gente ainda tem condições de pagar uma escola particular, né? Então vamos pagar uma escola particular. Vai ser difícil, mas vamos atrás disso. Só que se tivesse, né, a gente preferia, com certeza, porque é um direito nosso, né? É um direito do cidadão você ter um ensino público de qualidade, enfim. E então a questão do CMEI está tentando se resolver, né? Então já tem aí notícias de novos centros municipais de educação infantil, mas isso nunca pode parar, né? Porque ao mesmo tempo que você vai atendendo uma demanda que já existe, vai vindo mais gente morar aqui, vai aumentando ainda mais demanda, e isso é aqui em Francisco Beltrão é assim, em Curitiba, em Brasília é assim, e no Brasil inteiro é dessa forma, né? Porque a demanda por atendimento a crianças, principalmente, é muito grande. E quando você consegue, Cadu, ter mais vagas para o CMEI, você está liberando aquela mãe para ela ir para o mercado de trabalho, para ela buscar. Talvez tem muitas mães formadas, talvez aí profissionais de muita qualidade que estão em casa cuidando dos filhos, e não que isso seja ruim, é muito bom, mas que poderiam estar gerando até emprego e renda para a nossa cidade, podiam estar produzindo, né, para o nosso município, mas não, elas acabam, porque custa muito caro você pagar uma escola para o filho, né? Então não é todo mundo que vai conseguir. Então às vezes é melhor você ficar em casa cuidando do filho do que você sair e aí o que você recebe você paga a escola, né? Praticamente isso, né? Então quanto mais, eu acredito muito nessa questão na escola básica mesmo, né? A escola básica ela é muito importante para a família, né? Suporte para a família, porque desenvolve as nossas crianças, e a gente sabe que a criança é o futuro, né? A criança é onde você tem que se debruçar muita atenção, né? Depois que já é adolescente, adulto, não adianta mais remediar, né? É muito melhor você ler um livro para uma criança, você incentivar, estimular a criatividade enquanto ela está querendo tua atenção, porque depois na adolescência ela nem quer saber de você mais, né? Então a gente precisa dar atenção para as crianças, precisa para a gente ter um futuro melhor. E falando um pouquinho do polo industrial da nossa cidade, né? A gente observa que o Beltrão é sempre incentivando com a seção aí de barracões industriais, adquirindo novas áreas, ou seja, Beltrão vem crescendo, mas não pode parar aqui também. Exatamente. Então, isso é algo que tem que estar sempre incentivando, né? Tem muitas empresas
querendo benefícios para se instalar aqui, que eu acho que isso é importante, mas ao mesmo tempo você também não pode esquecer das empresas que foram criadas aqui e que estão precisando de um espaço maior para ampliar e para gerar mais emprego e renda. Né? Então, isso é uma observação constante que você precisa ter. Sempre estar indo para grandes centros, conversando com grandes empresas para ver de possibilidades de vir uma Consem para cá, vir, né, empresas como essa. E também você tem que estar sempre pensando numa microempresa aqui que talvez vai se tornar uma empresa de médio porte e pode gerar mais empregos. Então, tem que dar atenção para todo mundo, porque a gente precisa gerar riqueza, né? Não tem como a gente eliminar a pobreza sem gerar riqueza. Isso, o assistencialismo ele é importante, enfim, mas ele não é a solução, né? A gente precisa produzir, gerar renda, gerar riqueza, gerar valor, para que as pessoas consigam ganhar mais e consigam viver melhor, né? Não só sobreviver, precisam viver com qualidade. Então, a questão da indústria, das empresas, passa muito por isso. Algo que me chama a atenção é que a gente divulga as vagas da Agência do Trabalhador, né? Nesses últimos 3, 4, 5 meses, na média de 170, 180 vagas, eu estou aqui observando a lista, 212 vagas. O que fazer, Adolfo, para que a gente não tenha essa lista enorme? Seriam cursos, seriam preparações? Como incentivar para que as pessoas sejam aptas a preencherem essas vagas? Então, essa questão que se discute muito no lado empresarial da falta de interesse, né? Não é o melhor salário, mas a pessoa às vezes prefere ficar recebendo bolsa, auxílio do que, né, produzir, enfim. Então eu também sou um pouco contra essa questão. Eu acho que a gente precisa mudar essa cultura, só que, Cadu, é algo que vem de cima para baixo, né? Essa cultura do assistencialismo ela veio do governo federal para cá. E quando o Fernando Henrique ele instituiu o Bolsa Escola, eu acho que ele tinha um formato melhor do que o Bolsa Família, né? Eu acho que devia ter sido insistido no Bolsa Escola, que você tem que mostrar produtividade, você tem que estar estudando, você tem que mostrar progressão para continuar recebendo aquele benefício. E, às vezes, no Bolsa Família você não tem essa exigência da progressão, né? Então, você acaba forçando a pessoa a ficar estagnada, né? Por exemplo, assim, em 6 meses você tem que apresentar tal nível de avanço, em 1 ano você tem que estar em curso profissionalizante, enfim, para se inserir no mercado de trabalho. Você tem que forçar a pessoa a sair daquela zona de conforto e ir para o mercado de trabalho, porque esse tem que ser o objetivo. Você tem que ir para o mercado de trabalho, você não pode ficar acomodado no benefício, né? Claro que, ao mesmo tempo, é obrigação do Estado fornecer o mínimo, né? Fornecer o mínimo para a pessoa ter. A gente fala aqui muito de Francisco Beltrão, a gente não tem muito isso aqui, né? Como tem em grandes centros, a questão da miséria mesmo. Então, é obrigação do Estado fornecer o mínimo, né, para que as pessoas consigam comprar a sua comida, enfim. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que mostrar uma progressão para fazer essa transição para o mercado de trabalho. Na questão da segurança pública, né, a gente observou aí várias propostas durante os últimos anos e uma que me chama a atenção e que me agrada é a Guarda Municipal. Eu queria saber a tua opinião acerca disso, o que se imagina da segurança pública para Francisco Beltrão, porque a tendência é passar dos 100 mil e realmente a cidade continuar crescendo e evoluindo. Então, essa questão da Guarda Municipal ela foi colocada em votação na Câmara de Vereadores, não foi nessa gestão, foi na gestão anterior e foi reprovada, né? Eu naquela época, eu fiquei triste com a reprovação da Guarda Municipal. Eu acho que ela é importante para o município. E se você vê outros municípios maiores com Guarda Municipal, qual que é a inovação que o Francisco Beltrão tem para não ter uma Guarda Municipal, sabe? Então, se ela está aí para ajudar, para inibir a depredação dos prédios públicos, das praças, eu vejo muito assim, ó, eu falava antes sobre o lazer, sabe, Cadu? A questão de você levar o teu filho num parquinho. Cara, o município está sempre investindo em reforma dos parquinhos, enfim, escorregador, balanço, mas está sempre quebrando, né? Porque não tem ninguém cuidando. À noite fica difícil, né? Então a Guarda Municipal seria para isso, né? Para você ter pessoas que fiquem lá orientando, né? Chamando a atenção, não pode fazer isso, assim você vai quebrar, né? Ou enfim, evitar a depredação do poder público. E eu acho que é o momento, sim,
da Guarda Municipal. Na época, a alegação de alguns vereadores é que seria um custo a mais para o município. Eu não vejo isso como um custo. Para mim, o custo é você ficar a cada 6 meses trocando o escorregador, né? Eu acho que é muito mais caro você ficar... Se você for analisar em todos os parques, todas as praças, você ficar trocando isso sempre, é um custo também, né? Isso para mim é custo, né? A questão da Guarda Municipal é prevenção, é você fazer aquele material durar mais tempo, né? Então, eu sou um defensor, sim, da Guarda Municipal e espero que um dia vai ter que ter, cara. Não tem como fugir disso aí, né? Não tem como fugir. Para você, Adolfo, que já viu várias legislações, cada um fala alguma coisa sobre qual é o verdadeiro papel do vereador. Mas você, com essa experiência de conversar, de entrevistar o povo, mas também os vereadores, o que é o verdadeiro papel dele para a sociedade? Aí é um assunto bem importante, Cadu, porque muitas pessoas confundem, né, a função do vereador, né? Tem muito candidato a vereador que é malandro também, né? Que acaba prometendo asfalto, que acaba prometendo emprego, que acaba prometendo coisas que ele não vai conseguir cumprir, mas ele mente, né? Então, eu sou muito pela verdade, eu sou uma pessoa sempre tentei ser muito correto nessa postura. Então, não adianta a pessoa achar que o vereador vai construir uma escola perto da casa dele, que não vai, né? Não vai contratar o professor, né? A função do vereador é de fiscalizar, de legislar leis, né? O prefeito não vai criar uma lei, por exemplo, para colocar o nome dessa rua aqui da frente, Rua Cadu Guerreiro. Não, quem vai fazer isso é o vereador, né? Então, a parte de leis, tanto de criação como de alteração dessas leis, é do vereador, né? Então, por isso que o legislativo e o executivo precisam andar juntos, né? E essa questão, o que o jornalista faz, Cadu? Ele investiga, né? A função nossa de jornalista é investigar, chegar lá, descobrir onde que está faltando alguma coisa, ouvir as pessoas. O que a gente mais faz como jornalista é ouvir as pessoas, entrevistar, né? Então, eu acho que já é algo muito próximo do que eu já faço no dia a dia. Ouvir as pessoas, levar essas demandas para quem realmente precisa ouvir, né? Para quem precisa saber, cobrar se vai ser executado, tá em cima. Claro que o vereador, ele acaba tendo uma certa influência em relação à administração municipal, né? Ele acaba tendo um poder maior de sugestões, enfim, ideias, né? Eu acho que isso é importante também, né? Mas a principal função do vereador é fiscalizar. E tem muita coisa a ser fiscalizada. Tem muita coisa que às vezes passa que o vereador não se dá conta. E porque não tem mesmo. Se for analisar quantas leis tem no nosso município. Vou dar um simples exemplo. Tem o complexo esportivo Chico Preto, que fica na Cango, e o Chico Preto morreu em 2021. O famoso Bangu, para quem não conhece. Então, ali é o famoso Bangu. E ele morreu em 2021. E aí eu solicitei lá pro vereador Jean Emiliano, eu falei, Jean, eu acho que não tem lei sancionada que oficialize mesmo o nome do Complexo Esportivo Chico Preto, porque antigamente, Cadu, se usava muito apelido, né? Então, o Arrudão, por exemplo. O Arrudão também não tem uma lei lá que determina, que sancionada pelo prefeito, que tem que se chamar Arrudão em homenagem ao João Batista de Arruda. Não, porque isso é algo que você tem que fazer de forma póstuma, né? Você não pode fazer... E o João Arruda está muito bem vivo e graças a Deus e que continue por muito tempo, né? Então, o caso do Chico Preto, por exemplo, ele acabou falecendo agora em 2021 e não tem uma lei. Então, agora precisa sim se oficializar. Tem que criar uma lei para oficializar, colocar lá a plaquinha, Complexo Esportivo Chico Preto, né? Então, só passa a ser oficial depois da lei criada. E quem vai fazer isso é o vereador. Então, essa é uma função de vereador. Então, eu acabei descobrindo algo como jornalista, né? E eu acabei sugerindo, e eu acho até que vai ser levado adiante essa questão do complexo esportivo. E esse é o caso também do Flávio Morcelli, do Sarará e dos outros, todos ou não? Ele já tem lei no caso, né? Então, vamos supor o Danilo Biazus, que fica na Alvorada. Na época, era o Matheus Ferreira Leite, que era o vereador que propôs a lei que foi sancionada pelo prefeito. Então, é oficializado. Lá no João Cantu, na época, o vereador Afonso Brus Amarelo fez a proposição da lei, foi sancionada pelo prefeito. Então, hoje é oficial, porque eles já tinham falecido, né? Então, já era póstuma essa lei, né? Mas no caso do Chico Preto, não. Chico Preto, ele morreu de Covid agora em 2021, conversei com a filha dele e até eu questionei ela, né? Mas como que foi isso? Aí, investigando, a gente acabou descobrindo que essa lei precisa ser criada.
para nós entrarmos na reta final, eu não posso deixar de te perguntar de algo muito importante, né? Quando que surgiu da tua mente a ideia de ter uma TV digital? Da onde surgiu isso? Porque você falou de jornalismo, de rádio, de escrever, que você gosta de gramática. Da onde surgiu a Ação TV na vida do Adolfo Pegoraro? Que isso aqui é uma curiosidade que eu tenho de muito tempo. Exatamente. Uma vez até meu pai me disse assim, que ele disse para o pai dele, meu avô no caso, que que o avô falava assim para ele, você montou uma coisa que eu não entendo como é que funciona, o tal do jornal, por exemplo, né? É uma coisa muito nova para a época, né? E a mesma coisa ele disse para mim, né? Você montou uma coisa que eu não entendo, não consigo entender isso. Como é que é streaming? Como é que é isso? Né? Porque se for analisar hoje, a Ação TV é uma produtora de vídeo especializada em streaming, né? E seja YouTube, seja antigamente a gente fazia a N Sports, que era uma TV por assinatura, e agora ela é uma TV linear, que é como é um Sport TV, digamos assim. Seja para o Sport TV, que a gente gera imagens, para a Liga Nacional, enfim. Só que como que foi criado isso? Então, em 2018, eu estava na diretoria do Marreco Futsal e já tinha, né? O Cadu mesmo já participava já da TV Marreco, né? 2017 já, 2016, alguma coisa. O Marreco sempre foi muito à frente dos outros times em relação às transmissões, né? Em 2017, em março de 2017, naquela Taça Brasil que teve aqui em Francisco Beltrão, se você olhar, Cadu, no YouTube da CBFS, a primeira transmissão ao vivo da história da CBFS foi aquela Taça Brasil. E que você ajudou, que eu ajudei de forma voluntária, o Betinho estava lá, o Gilberto Chaves, né, na questão do computador, enfim, as câmeras que ele tinha, a estrutura era dele. A gente fez um trabalho voluntário com todos os repórteres, fizemos um revezamento para ir lá, enfim, narrar aqueles jogos e tal. E é a primeira transmissão ao vivo da história do YouTube da CBFS, né? Eu lembro que chegou no Arrudão o Marcos Madeira, que é até hoje o presidente da CBFS, e ele queria saber qual câmera que estava usando, porque, nossa, é muito profissional. E hoje, se você analisar, e eu tenho salvo ainda esse link, se você for analisar a transmissão que foi feita naquela época, ela é muito primária perto do que a gente faz hoje. Ela é uma transmissão que não tinha replay, o placar era bem assim, limitado, não tinha o cronômetro na tela, a questão até do áudio era bem complexa, era tudo muito novo. O Betinho ensinou muitas pessoas aqui na região a fazer transmissão ao vivo em vídeo. Ele foi um dos pioneiros aqui a buscar e ir atrás disso. Na época, nossa, se falava numa placa de captura. O que é tal da placa de captura? Né? Hoje em dia, você fala isso, todo mundo sabe o que é. Sim. Né? Mas na época eu não sabia o que era tal da placa de captura. Então, muito se evoluiu. Então, assim, a TV Marreco acabou evoluindo e em 2019 foi que quando a gente começou a fazer as transmissões. Só que, Cadu, eu comprei os equipamentos, estrutura, enfim. Só que chegou um momento que o nome TV Marreco já não dava mais. Por quê? Porque a gente começou, o Alencar Murer lá da Belmar, ele convidou a gente para fazer a transmissão do Beltrão Open em 2019. Foi em março de 2019. Eu lembro que meu filho estava na UTI bem nessa época aí. E aí a gente falou, mas a TV Marreco vai transmitir o Beltrão Open? Não fica, né? A TV Marreco é do Marreco, né? Então a gente precisa de um nome, algo mais abrangente, assim, que possa fazer outras modalidades também. E aí foi até o Diego Dalla Costa que deu a ideia, então vamos criar... E eu até não queria algo que fosse só esportes, por exemplo. A gente já tinha lá em Marechal um amigo nosso, o Douglas Alexandre, que ele tem a Promove Esportes. E eu até falei, não quero algo que seja esporte, que você vai limitar só para esportes. Eu quero uma coisa que seja abrangente, que você possa transmitir um desfile de 7 de setembro, que você possa transmitir um Miss Beltrão, uma coisa também para outras coisas. Então ficou Ação TV, por conta de ação mesmo, né? Que você a transmissão ao vivo ela é uma ação. E acabou que em março de 2019 a gente realmente criou a Ação TV de uma forma independente. E depois passou a ser até patrocinadora do Marreco Futsal, como patrocinadora para transmitir os jogos ao vivo. Né? A gente pagava por mês os royalties, exatamente, para fazer a transmissão. E muito foi se evoluindo. E aí, estando fazendo jogos do Marreco Futsal, em 2019 tinha uma empresa de São Paulo que se chamava N Sports, ela existe até hoje. E aí ela começou a capacitar produtoras como a nossa. Nós aqui, lá em Marechal, a Promove Esportes. Aí lá em
em Erechim, a Atmosfera Online, aí lá, enfim, todas as regiões, elas começaram a capacitar, elas começaram a fazer assim, ó, para fazer tal coisa, faz assim, faz assado. Eles ensinaram a gente mesmo como fazer. A gente foi evoluindo muito. E aí, em 2019, eles passaram a contratar a gente para fazer no padrão deles. Então, a gente pagava por jogo para ir lá fazer transmissão. 2020 já começou a aumentar ainda mais. E aí, o 2020 a N Sports estava no Campeonato Catarinense também de futebol. E aí, a gente comprou mais equipamentos ainda para transmitir os jogos da Chapecoense, jogos da Concórdia em casa pelo Campeonato Catarinense. E aí você vai para um futebol, que é algo muito mais difícil de fazer, porque por conta das distâncias, né? É muito mais longe, tem a questão de interferência de chuva. É muito mais desgastante você transmitir o futebol do que o futsal. O futsal é muito próximo, né? Mas foi uma evolução, porque hoje para a gente fazer futsal é mamão com açúcar, né? Porque quem já fez futebol, né? Você colocar uma câmera aí a 100 metros de distância, colocar microfone a 100 metros de distância, enfim, no futsal é muito mais próximo. E aí foi evoluindo e a empresa se especializou em transmissões ao vivo, em grandes transmissões ao vivo, robustas, e acabou que a gente começou a ser chamado para outras atividades. E aí, agora em 2021, em 2022, na verdade, 2022, que a gente fez a transmissão de 2 etapas da Fórmula Truck em Cascavel, que aí já foi um processo bem mais complexo, porque a transmissão ao vivo em autódromo, você tem que colocar uma câmera a 800 metros de distância, 1 quilômetro de distância, e aí você já tem que partir para a fibra ótica, né? Já é algo mais complexo. Tem os adaptadores que a gente teve que comprar, testar tudo novo. O Diego é um autodidata, ele sempre vai buscar as coisas. E, enfim, fomos para São Paulo, eu e o Diego, numa feira especificamente sobre isso, lá na Expo Center Norte, para ver como é que fazia, como é que funcionava. E aí nós testamos, deu certo, a Fórmula Truck ficou muito satisfeita com o que a gente entregou, só que a gente não continuou porque a gente viu que o investimento para atender o automobilismo é muito maior assim, do que o esporte como o futsal, o futebol, e assim é 10 vezes mais. Então, a questão você praticamente teria que abandonar o futsal e ir só para o automobilismo, né? Então, não tinha como ter as duas coisas com a equipe que a gente tem. Então, a gente optou por não ir mais. Hoje está até na Rede TV a Fórmula Truck, né? Tá? E é uma outra produtora que acabou pegando lá, enfim, mas a gente acabou declinando, né, de seguir com a Fórmula Truck. Mas é um know-how e tanto, né? Você fazer uma transmissão em autódromo é algo que depois você vai fazer qualquer live vira muito fácil, né? Porque esses tempos a gente foi fazer uma transmissão numa assembleia de cooperativa e aí pediram, né, a questão da experiência, enfim, né? Daí a gente pensa assim, nossa, para quem fez uma Fórmula Truck, cara, fazer uma live de cooperativa é muito fácil, né? É mais mamão com açúcar. Exatamente, né? Então, é o know-how nosso, né? A nossa especialidade. E hoje na região sudoeste do Paraná e a região oeste de Santa Catarina, a gente acabou se tornando, nessa região, a grande referência, né? Então, tanto que quando essas produtoras de fora, Sport TV, por exemplo, vem a Taça Brasil ano passado a Prefeitura de Pato Branco contratou a gente para gerar as imagens para a CBFS na Taça Brasil, né? Então, assim, ou seja, não tinha alguma empresa na região com esse know-how para fazer esse serviço. E a REC Eventos Criativos surgiu em qual momento? Isso aí é mais curioso ainda, né? A empresa, eu sempre digo que é a empresa da minha esposa, mas eu que executo, né? Eu sou a mão de obra, né? E o meu compadre, o Ricardo Rizardi, e a Raquel acabaram se casando e eles queriam aquela plataforma 360, aquela que na época era novidade, enfim, ela que gira, né? Faz vídeos e tal. E não tinha em Beltrão. E aí até eles falaram, vocês já trabalham com vídeo e tal, quem sabe precisa de alguma coisa nesse sentido, e se vocês comprarem equipamento, o primeiro aluguel já está garantido, né? Então, beleza. Então vamos lá, vamos fazer investimento, vamos pesquisar. E a minha esposa, a gente gosta sempre de buscar coisa nova, sempre buscar coisa que não tem em Beltrão. E aí a primeira plataforma 360 de Francisco Beltrão é a nossa, né? Então ela chegou aqui, hoje já tem outras também, né? Mas a gente começou a fazer eventos e como é uma coisa que torna o evento mais criativo, é um equipamento que gera engajamento para o evento, também as pessoas vêm atrás, né? Porque você acaba sendo uma grande diversão, você vê a pessoa compartilhando em redes sociais, marcando, isso acaba pulverizando nas redes sociais. E aí depois
eu e minha esposa fomos atrás de outros equipamentos também. A gente tem um túnel Infinity, que é um túnel que a pessoa entra nele e a questão do reflexo e a luz parece que ele não tem fim, né? Então, aquele que estava na Expobel no standard do Cicobi, exatamente, esse aí. Então é também algo diferente, que você coloca no stand, por exemplo, de feira, e as pessoas vão lá porque é diferente, a foto fica diferente, mas onde é que você vai tirar uma foto como essa? E isso acaba tornando uma propaganda para a empresa de forma orgânica, né? E depois a gente comprou também o totem fotográfico, que ele faz a foto, revela a foto na hora, a pessoa pode levar uma lembrança para casa. Aí tem o robôzão de LED, que é um robô de 2,60 m de altura, que ele vai principalmente para festa de 15 anos, formatura, já é uma outra pegada, né? Ele é todo iluminado, assim, ele chega e ele dança, ele tem uma bazuca de CO2 que faz um barulho na festa, mas aí já é uma coisa mais para festa estilo formatura, casamentos também, né? E também é o primeiro que tinha, o mais próximo que tinha aqui era em Maringá, e de Chapecó para lá, né? No Paraná, Maringá e Chapecó para lá. Então a gente sempre tentou buscar coisas que não tinha na região, né? Para justamente buscar complementar, e a procura tem sido muito grande e está sendo muito legal essa atividade, e é algo que eu gosto de fazer, porque eu vou estar no evento, né? A parte social minha é muito legal, eu gosto de conversar com pessoas, então é algo que eu me divirto para trabalhar. Para a gente finalizar o nosso podcast, é aquela pergunta que eu deveria ter feito como primeira, mas propositalmente eu deixei para agora. Sim. Quem é o Adolfo Pegoraro? Bom, o Adolfo, falar de si não é fácil, né, Cadu? Mas não é. O Adolfo Pegoraro é um filho de Francisco Beltrão, é uma pessoa que sempre gostou daqui e que quer fazer muito por essa cidade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, nunca tive medo de me posicionar, por exemplo. Às vezes, algumas pessoas até não gostam de algum certo posicionamento, mas eu acho que a gente precisa se posicionar. As pessoas precisam se posicionar, a gente não consegue viver de forma indiferente. Então, eu sou... É minha característica mesmo, como jornalista. A opinião sempre foi muito forte no meu dia a dia. Então, eu sou um apaixonado pela comunicação, um apaixonado por desenvolvimento, né? Por buscar coisas de fora para Francisco Beltrão, pela criatividade, enfim. Então, o Adolfo é um beltronense nato e que é muito família. Eu sou uma pessoa que adora passar momentos com a família, viajar, passar momentos de lazer, brincar com os filhos, né? Estar em casa, e que adora socializar também, adora ir em clubes de Rotary, adora ir em eventos, em conversar com pessoas, ouvir pessoas, né? Ouvir ideias, e estar sempre dialogando com todo mundo. É uma pessoa que eu não tem alguém em Francisco Beltrão que eu não consiga conversar, que eu tenha alguma limitação de conversar, né? Então, eu sempre tive essa liberdade de conversar com todo mundo, indiferente do que aquela pessoa acredita, diferente do que aquela pessoa tem como convicções, né? Eu acho que a gente precisa conviver em sociedade, a diversidade é o grande propósito da nossa sociedade, a gente precisa respeitar as posições, por mais que sejam diferentes das nossas, a gente precisa respeitar, e eu sou uma pessoa que respeita a posição de todo mundo, embora não concorde com alguns posicionamentos, alguns pensamentos, mas eu sempre tento respeitar, né, e tentar construir junto. Adolfo, quero agradecer imensamente a tua presença, agradecer a parceria que firmamos da Ação TV, que estamos aí finalizando o primeiro mês, resultados muito bons, graças a Deus. E quero agradecer pela amizade aí, com certeza falaremos muitas e muitas e muitas vezes. Muito obrigado pela participação. Cadu, muito obrigado, parabéns a você também, a Web Rádio Cidade, toda a rede de rádio que vocês estão montando, a gente está muito feliz com essa parceria, a gente tem percebido também esse retorno muito legal, a repercussão do nosso programa, né, o Placar na Web, que o Everton Leite apresenta, a gente está sempre junto, e os jogos também do Marreco Futsal, as transmissões, espero que você também é um pioneiro, né? Você é um desbravador nessa questão de web rádio aqui em Francisco Beltrão, então eu tenho certeza que você também teve que buscar muita coisa que não tinha aqui, teve que ir para a internet, criar, ir atrás de novidades e trazer para cá. Então eu sou muito
eu sou muito adepto desse tipo de situação. A gente também não fazer só o que tem aqui, né? Sempre buscar trazer coisa nova, inovar. Acho que inovação faz parte do nosso espírito. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Aí, jornalista Adolfo Pegorari, como um bom beltronense que ele é, o nosso jingle que valoriza a nossa cidade. O melhor daqui é a nossa gente. É o povo, a nossa força, nosso abrigo, cidade de encanto onde eu pertenço. O melhor daqui é a nossa gente, unidos caminhando frente a frente. Na web rádio cidade vamos celebrar a beleza de Francisco Beltrão sem parar. O melhor daqui é a nossa gente, unidos caminhando frente a frente. Na web rádio cidade vamos celebrar a beleza de Francisco Beltrão sem parar.